Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Odisseia Filosófica. Eu sou Jeff Alves e hoje vamos conversar sobre uma obra que, para mim, é uma das mais profundas e tocantes de toda a tragédia grega. Iremos falar hoje sobre Édipo em Colono, de Sófocles. Tivemos um intervalo um pouquinho maior em relação ao último episódio e este, porque eu estava com a voz um pouco rouca devido a uma faringite que eu tive, mas estamos aqui de volta. Esse episódio é uma continuação direta dos episódios que falávamos sobre a peça Édipo Rei, também de Sófocles. Então, é interessante que você tenha escutado pelo menos esses episódios que falamos lá em Édipo Rei, que foram vários episódios só sobre essa peça, mas ainda assim eu irei fazer um resumo sobre Édipo Rei, caso você deseje continuar aqui conosco nesse episódio. Além disso, eu não irei fazer, como eu fiz da outra vez, de vários episódios sobre uma peça só, tá? A gente fará a discussão sobre Édipo em Colono e terminará essa discussão neste mesmo episódio, tá bem? Então, estamos combinados em relação a como será esse episódio. Minha voz ainda não voltou 100%, mas irei tentar aqui dar o melhor possível da minha voz para vocês aqui nesse episódio. Sabe aquela sensação de que às vezes a vida só faz sentido quando olhamos para trás? Quando finalmente conseguimos ver o fio condutor que une tudo aquilo que vivemos, as dores, os erros, as perdas? Édipo em Colono é exatamente sobre isso. É uma obra sobre o fim da jornada, sobre como a compreensão mais profunda muitas vezes vem justamente nos momentos de mais fragilidade. Se Édipo Rei é a tragédia do reconhecimento brutal, aquele momento em que tudo desmorona e a verdade nos atinge como um raio, Édipo em Colono é a obra da aceitação, da transformação silenciosa, da sabedoria que só a experiência vivida pode trazer. E o mais fascinante, essa peça nos fala de temas que são absolutamente contemporâneos. Até onde vai nossa responsabilidade pelos nossos atos? Como lidar com traumas familiares? O que fazer quando nos tornamos, entre aspas, impuros aos olhos dos outros? E talvez a pergunta mais profunda: é possível encontrar redenção, ou pelo menos paz, mesmo depois de ter vivido uma vida marcada pelo sofrimento? Fica com essa pergunta na sua cabeça se você ainda não ouviu falar de Édipo em Colono. Édipo Rei termina com Édipo furando os próprios olhos e indo ao exílio, condenado por ações que ele não sabia, condenado por coisas que ele não tinha culpa, né? Pode haver redenção para Édipo, né? Porque a gente vê na história Édipo derrotado, mas pode haver redenção para Édipo? E é essa obra que vai nos falar se pode ou não haver essa redenção. Então pega um café, senta aí confortavelmente e vamos juntos nessa jornada. Prometo que vamos devagar, passo a passo, como sempre. Tá? Antes de entrarmos propriamente na história, vale a pena a gente entender um pouquinho do contexto. Porque nenhuma obra surge do nada, né? Toda grande narrativa é também filha do seu tempo. Édipo em Colono foi escrita por Sófocles, provavelmente a última obra que ele escreveu já no final da vida. Isso é importante. Sófocles tinha quase 90 anos quando compôs essa tragédia. Ele morreu em 406 a.C. e a peça foi apresentada póstumamente alguns anos depois, por volta de 401 a.C. Imagina só, um homem no fim da vida escrevendo sobre um personagem no fim da vida. Há algo de profundamente pessoal nisso, você não acha? É como se Sófocles estivesse ele mesmo fazendo as pazes com sua própria existência, refletindo sobre seu legado, sobre o que fica depois que a gente parte. Agora, para entender Atenas nessa época, estamos falando do século V a.C., o chamado século de Péricles, a época de ouro da democracia ateniense. Mas também um período de guerras, especialmente a Guerra do Peloponeso contra Esparta, que durou décadas e deixou Atenas devastada. Então,
Quando Sófocles escreve sobre um velho errante, cego, rejeitado por todos, mas que traz consigo uma bênção, ele está falando também de Atenas, de uma cidade que, apesar das feridas, ainda acreditava que poderia ser redimida, protegida por forças maiores que a política humana. E aqui tem um detalhe lindo. Colono, o lugar onde Édipo encontra seu descanso final, era justamente o Demo, o bairro. Demo, bairro, tá? Onde Sófocles nasceu. É como se o poeta estivesse dizendo: minha terra natal é sagrada, é o lugar onde até o mais rejeitado pode encontrar acolhimento. Mas antes de mergulharmos em Édipo Rei, ou melhor, em Édipo em Colono, precisamos rapidamente relembrar o que aconteceu antes, porque essa é a segunda parte de uma história. Então vamos lá. Se você nunca ouviu falar em Édipo Rei, ou se faz tempo que você leu, faz tempo que você escutou nossos episódios, vou te refrescar a memória. E olha, essa é uma das histórias mais impactantes que a humanidade já contou. Édipo é filho de Laio e Jocasta, rei e rainha de Tebas. Mas antes dele nascer, o oráculo de Delfos profetiza algo terrível. Esse filho matará o pai e se casará com a mãe. Para tentar evitar o destino, Laio manda um servo abandonar o bebê no Monte Citerão, com os pés perfurados. Daí o nome Édipo, que significa pés inchados. Só que o bebê é resgatado por pastores e adotado pelo rei de Corinto. Édipo cresce achando que é filho legítimo dos reis de Corinto. Até que já adulto, ele também ouve a profecia sobre si mesmo. Apavorado, ele foge de Corinto. Afinal, ele ama seus pais, entre aspas, e jamais quer cumprir aquela maldição. Né? Para ele, os pais dele eram os reis de Corinto. Né? Então ele foge de Corinto para não matar os pais dele. Mas aí acontece o inevitável. Na estrada, ele se desentende com um grupo de viajantes, há uma briga, e Édipo mata um homem mais velho. Ele não sabe, mas acabou de matar Laio, que era seu pai biológico. Édipo segue viagem e chega a Tebas, que está sendo aterrorizada pela Esfinge, um monstro que devora quem não consegue responder seu enigma. Édipo resolve o enigma, liberta a cidade e, como recompensa, casa-se com a rainha viúva, Jocasta, sua mãe. Sem ele saber que era sua mãe, obviamente. Durante anos, Édipo governa Tebas, tem 4 filhos com Jocasta, Etéocles, Polinices, Antígona e Ismênia. E tudo parece bem. Até que uma peste devasta a cidade. O oráculo diz que a peste só cessará quando o assassino de Laio foi encontrado e punido. Édipo, como bom governante, inicia uma investigação feroz. E aos poucos, num processo de revelação absolutamente dilacerante, gotinha a gotinha, ele descobre a verdade. Ele mesmo é o assassino. Ele matou o pai, casou com a mãe, seus filhos também são seus irmãos. Jocasta se enforca, né? Sua mãe barra esposa se enforca. O próprio Édipo arranca, né? E como punição ele arranca os próprios olhos com os broches do vestido da esposa. E então ele é exilado de Tebas. E aí começa a nossa história, Édipo em Colono. Agora imagine anos se passando. Édipo está velho, cego, reduzido a um mendigo errante. E ele só tem uma única companhia fiel, sua filha Antígona, que escolheu acompanhá-lo no exílio, guiando seus passos. A peça começa quando Édipo e Antígona chegam a um bosque sagrado perto de Atenas, em Colono. E logo de cara, alguém nos avisa: vocês estão pisando em solo sagrado. Esse é o santuário das Erinhas, as fúrias vingadoras. Ninguém pode entrar aqui. As Erinhas são divindades terríveis na mitologia grega. Elas perseguem quem comete crimes contra a família, especialmente parricídio e matricídio. Então, de certa forma, é o lugar perfeito para Édipo estar, né? Afinal, ele carrega justamente essas marcas. E Édipo sabia que ele morreria num lugar, de certo modo, amaldiçoado, né? Num lugar não tão legal de morrer. Mas ele também sabia que onde ele morresse,
esse lugar seria, de certo modo, abençoado. Havia também esse oráculo. Então, de certo, pensa no Édipo escutando que o lugar é dedicado às fúrias, e ele tendo aquele insight de é aqui que eu vou morrer. Édipo não sai, pelo contrário. Ele diz que finalmente encontrou o lugar que esse oráculo havia previsto para ele. O oráculo de Apolo havia previsto o lugar onde ele deve morrer. E ele sabe que sua morte e seu túmulo trará uma bênção poderosa para a terra que o acolher. Rapidamente, as pessoas que viram o Édipo ali, junto com Antígona, num espaço que não era para ele estar, chamam o rei de Atenas, que é Teseu. Para quem não conhece, Teseu é o mesmo Teseu da história do Minotauro, tá? É o mesmo Teseu. E também é o mesmo Teseu que acaba tendo problemas e depois ele se exalta como herói, né? Aqui, Teseu é rei de Atenas. E acontece algo muito lindo. Teseu não vê Édipo como alguém impuro, como alguém maldito. Ele o vê como um ser humano sofredor. Teseu, então, oferece hospitalidade, oferece proteção. Mesmo sabendo, porque o Édipo assim o fala, mesmo sabendo que Édipo foi aquele que trouxe a desgraça para a cidade de Tebas por ter matado o próprio pai, casado com a mãe e tendo filhos, Teseu sabe, acolhe e acolhe Édipo como um homem sofredor. Isso é enorme, gente, porque Édipo está sozinho há anos, rejeitado por todos, exceto por sua filha Antígona, carregando o peso da culpa, da vergonha, do horror do que viveu. E de repente alguém olha para ele e diz: Você pode ficar, você é bem-vindo aqui. Eu te acolho no teu sofrimento. Mas claro, a paz não dura muito, porque aí aparecem Creonte e depois os filhos de Édipo, Polinices e Eteócles, que agora brigam pelo trono de Tebas. Havia um revezamento, podemos dizer assim, de trono entre Polinices e Eteócles. E lembrando que o Creonte é irmão de Jocasta, então tio, né, tio de Édipo. E também com seus próprios interesses, tá? Todos eles querem a mesma coisa, trazer Édipo de volta. Não por amor, mas porque o oráculo disse que quem tiver Édipo ao seu lado vencerá a guerra. Havia também um oráculo que dissesse que o lado que Édipo ficasse em relação a essa briga entre seus filhos seria o lado vencedor. Ou seja, agora que Édipo se tornou útil, agora que ele pode dar poder, agora que ele pode abençoar, através dele a guerra pode ser vencida, todo mundo quer tê-lo de volta. Mas quando ele era só um velho cego, miserável, que trouxe desgraça para a cidade, por conta de ter um destino muito triste, ninguém quis saber. De Édipo, né? Ninguém quis saber. Édipo recusa, amaldiçoa inclusive os filhos, especialmente Polinices, porque Polinices foi o filho que o expulsou da cidade de Tebas. E ele permanece em Colono, sob a proteção de Teseu. A gente vai entrar em mais detalhes sobre esse conflito entre Polinices e Eteócles, que era um confronto para decidir quem governaria a cidade de Tebas. Mas o Polinices, ele também estava junto com outra cidade, tá? E ao ser amaldiçoado, né, você, de certo modo, você fica até com uma certa pena do Polinices, porque parece que ele está arrependido. E ele pede para Antígona não deixar que ele fique sem ser enterrado, tá? Isso vai ser importante quando a gente for falar da Antígona, que é a última parte dessa trilogia.
Mas entendam que o Édipo amaldiçoou os filhos de modo que, se eles brigassem entre si, eles se matariam. Então, veja que Antígona tenta convencer os irmãos ou o irmão, mas não consegue. Mas não consegue. Bom, tendo Édipo ficado em Colono, tendo Édipo sendo bem recebido por Teseu, entenda também que Colono é bem pertinho de Atenas, tá? De modo que, veja que é o próprio rei de Atenas que vai para Colono, tá? Então, entendam que Colono também tá representando Atenas. Então, essa bênção se estenderia para Atenas. É coladinho um lugar do outro, podemos dizer assim. E então, após esses acontecimentos entre Édipo e a família, né, o Creonte querendo levar Édipo à força, de certo modo, né, o Teseu defendendo, enfim, depois de muita confusão, né, depois que tudo é resolvido, que Édipo fica de fato em Colono, acontece algo extraordinário. Zeus envia sinais, trovões, relâmpagos. Édipo sabe que chegou sua hora. Ele que estava cego, de repente vê, não com os olhos, mas com uma outra coisa. E aí ele guia Teseu sozinho, tá? Então ele vai junto com Teseu, apenas Teseu acompanha Édipo, para um lugar secreto ali no bosque próximo. E ali, naquele lugar sagrado, Édipo desaparece. Édipo não morre de forma comum. Ele é levado pelos deuses. E seu túmulo, a forma que ele morreu, né, como de fato, o que é que aconteceu com o corpo de Édipo, vamos dizer assim, só era conhecido por Teseu. Esse segredo do que ocorreu com Édipo ficou guardado por Teseu, porque foi o único que o acompanhou e foi o único que viu o que aconteceu com Édipo. E esse segredo, né, Édipo ter morrido ali, torna-se uma bênção protetora para a cidade de Atenas. De modo que Édipo, o homem maldito, torna-se herói. O impuro torna-se sagrado. O rejeitado torna-se protetor. E essa é a história. Mas agora vamos mergulhar um pouquinho no que ela significa, como a gente sempre faz, tá? Mas é uma história bonita. De mesmo quando parece que o destino está contra a gente, né? Mesmo quando parece que só acontece coisa ruim na vida da gente, né? Que a gente não é querido, que a gente não é... Parece que traz coisas ruins, né? Como se tivesse aquele... Tudo que a gente fizesse desse errado, né? E, às vezes sem a gente sequer ter culpa, mas a gente acaba assumindo essa culpa. Mas em algum momento, quando a gente é bem recebido, quando a gente é acolhido na nossa própria dor, esse lugar, essa pessoa que acolhe, ela é abençoada. Ela é abençoada. Do impuro, né, do maldito, se tem a pureza, se tem a bênção, se tem a proteção. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre os conceitos que a gente trabalhou nessa obra. Vamos à primeira pergunta que essa obra nos coloca, e ela é absolutamente fundamental. Até que ponto somos responsáveis por atos que cometemos sem intenção? A gente falou sobre isso lá nos episódios do Édipo Rei, tem até um episódio só sobre isso, inclusive. Mas vamos lembrar um pouquinho aqui. Pensa comigo. Édipo matou o pai? Matou. Casou com a mãe? Casou. Mas ele sabia o que estava fazendo? Não sabia, não. Ele agiu com a intenção de cometer esses atos? De forma alguma. De forma alguma. Na filosofia moral, a gente chama isso de distinção entre ato material e ato moral. O ato material é o que você faz. O ato moral inclui a sua intenção, seu conhecimento, seu consentimento com a situação. É tipo assim, imagina que você está dirigindo, a estrada está molhada, você respeita o limite de velocidade, você está atento, mas de repente uma criança surge correndo na frente do carro.
Você freia, mas não consegue evitar o acidente. Materialmente, sim, né, objetivamente falando, você atropelou alguém. Mas moralmente, você não teve intenção de atropelar a criança. Inclusive, você não foi negligente, né? Você socorreu a criança. Inclusive, você estava respeitando os limites de velocidade. Você estava atento. A culpa moral é completamente diferente da causalidade física, tá? Tô querendo chegar nesse ponto aqui. Culpa moral não é a mesma coisa que causalidade física. Édipo, em Édipo Rei, se autodestrói porque se vê como absolutamente culpado. Mas em Édipo em Colono, ele diz algo revolucionário. Eu sofri essas coisas mais do que as fiz. Eu sofri essas coisas mais do que as fiz. Isso é uma virada de chave enorme. Édipo está dizendo, sim, os atos aconteceram por minhas mãos, mas eu fui instrumento do destino, não agente consciente. Eu sou vítima tanto quanto causador. Isso nos leva a pensar, quantas culpas carregamos que não são realmente nossas? Quantas vezes nos punimos por coisas que aconteceram através de nós, mas não por causa de nós? A obra nos ensina a fazer essa distinção, a ter compaixão por nós mesmos, a separar o que estava em nosso controle do que estava além do nosso controle. Existem sim situações que fomos responsabilizados por elas, ou que nós mesmos nos culpamos por elas, mas que moralmente falando não houve intenção, não houve consciência de que aquilo traria algum tipo de malefício, algum tipo de prejuízo, algum tipo de mal. Às vezes, na melhor das intenções, a gente pode acabar trazendo alguma coisa ruim, né? E é importante a gente saber fazer essa distinção de que não necessariamente os efeitos do que nós fazemos têm relação com a intenção que nós tivemos naquele ato que trouxe aquele efeito. Tá? Outro tema belíssimo trabalhado nessa obra aqui é porque Édipo só compreende sua vida, só encontra paz, só alcança a sabedoria quando está velho, quando está cego, quando está exilado no fim da jornada. Há algo profundamente humano nisso. Porque a gente passa a maior parte da vida fugindo da ideia de morte, né? Fugindo da ideia de que nós sofremos. A gente vive como se fosse eterno. Como se não houvesse amanhã. Adia conversas importantes. Adia transformações necessárias. Adia planos e objetivos que nós temos por prazeres momentâneos. Vivemos no automático. Heidegger, filósofo alemão do século XX, tem um conceito fundamental para isso, o ser para a morte. Ser para a morte. Ele diz que a vida autêntica só é possível quando nós assumimos radicalmente a nossa finitude. O que isso significa? Que quando você olha de frente para o fato que você vai morrer, não como algo abstrato, mas como realidade pessoal, você de fato sabe que vai morrer, encara essa possibilidade de modo real, de modo concreto, você para de viver a vida dos outros. Você para de seguir roteiros prontos. Você para de agir no automático. Porque você se pergunta, o que realmente importa para mim? Como eu quero viver o tempo que me resta? É tipo aquelas pessoas que recebem um diagnóstico grave e de repente fazem uma reviravolta na vida. Largam empregos que odiavam, reatam vínculos importantes, viajam, escrevem cartas, falam verdades que ficaram guardadas por décadas. Não porque ficaram loucas, ou porque estão desesperadas, mas porque a consciência da morte as despertou. Édipo vive isso. Ele passa anos fugindo, sofrendo, cego, literal e metaforicamente. Mas quando ele aceita que vai morrer, quando ele chega ao bosque sagrado e diz, esse é meu lugar, ele finalmente vê, ele compreende, ele encontra sentido. A cegueira física se torna visão espiritual. A cegueira física se torna uma visão com sentido e propósito. O fim se torna o começo. E talvez a pergunta que fica pra gente é,
precisa esperar até o fim para viver de verdade? Não dá para antecipar um pouco essa lucidez? Viver hoje como se o tempo importasse? Porque importa. E a filosofia existe também para isso, para nos lembrar de viver antes que seja tarde demais. Tem uma coisa que a gente moderna tem dificuldade de entender, mas que é fundamental na tragédia grega, que é a ideia de espaço sagrado. Para nós, espaço é espaço, né? Um lugar é só um lugar. Pode ser bonito, feio, funcional, útil ou não. Mas no fim das contas, é tudo mais ou menos equivalente. É um espaço. Para os gregos e para quase todas as culturas tradicionais, o espaço não era homogêneo. Havia lugares especiais, lugares onde o divino tocava o humano, lugares liminares de fronteira entre o mundo terreno e o mundo dos deuses. Colono é um desses lugares. É o santuário das Erinhas. É um témenos, um espaço delimitado, consagrado, separado do mundo profano. Pensa numa igreja, num templo, numa cachoeira sagrada para algum povo originário. Tem uma qualidade diferente ali. Você sente uma qualidade diferente ali. Não é só a arquitetura, não é só a beleza natural. Tem algo mais. As pessoas falam baixo, andam devagar, se comportam diferente. No geral. Tá? Sei que tem gente que não faz isso, mas no geral. Vou pensar no geral. Mircea Eliade, historiador das religiões, explica isso com a distinção entre sagrado e profano. O sagrado é o que tem significado absoluto, é o centro, é o real. O profano é o comum, o cotidiano, aquilo que se repete. E a função do espaço sagrado é justamente essa: interromper o tempo linear, criar uma abertura para o eterno, para o transcendente. É ali que transformações profundas podem acontecer. Édipo não escolhe Colono por acaso. Ele é atraído, de certo modo, para lá. O oráculo já havia previsto isso antes. E quando ele pisa naquele bosque das Erinhas, ele sabe. Ele chegou ao lugar do seu destino. E olha a ironia poética. As Erinhas são as vingadoras. Elas perseguem quem cometeu crimes contra a família. Édipo, teoricamente, é a pessoa que elas deveriam estar perseguindo. Porque Édipo foi alguém que cometeu um crime contra a própria família, né? Mas em Colono, elas são chamadas de Eumênides. Aqui elas são chamadas de as benevolentes. É um detalhe que pode passar despercebido, eu sei. O que era ameaça se torna proteção, o que era maldição se torna bênção. Porque o sagrado não é simples. Ele é ambíguo, ele é misterioso. Ele pode destruir ou salvar. Tudo depende de como você se relaciona com ele. E Édipo respeitou aquele espaço como sagrado, inclusive. Tá? O oráculo havia previsto aquilo. Também tem um paradoxo fascinante aqui. Édipo é considerado impuro. Um miasma na língua grega. Ele é contaminado pelo parricídio e pelo incesto. Ninguém deveria tocá-lo, ninguém deveria acolhê-lo. Estava amaldiçoado. Casou com a própria mãe e matou o pai. Teve filho com a mãe. E, no entanto, sua presença, seu túmulo traz bênção, protege Atenas, torna a terra sagrada. Como é possível? Como do impuro surge o puro? Como do amaldiçoado surge a proteção? Eu acho que aqui a gente está tocando num mistério profundo. E um mistério que várias tradições espirituais conhecem. Na tradição judaico-cristã, por exemplo, tem um conceito do bode expiatório. No Yom Kippur, o dia do perdão, os pecados da comunidade eram simbolicamente colocados sobre um bode que era enviado ao deserto. O bode levava embora a impureza. Mas olha que coisa, quem carregava o pecado dos outros se tornava impuro e, ao mesmo tempo, purificava a comunidade.
É como aquelas pessoas que passam por sofrimentos terríveis, trauma, doença, perda profunda, e em vez de endurecerem, se tornam mais compassivas. Elas carregam cicatrizes, sim, carregam cicatrizes, mas justamente por isso conseguem acolher a dor dos outros. O impuro conhece a impureza e por isso pode transformá-la. Édipo carregou o peso do horror, viveu a experiência mais extrema de culpa e sofrimento. E justamente por isso, ele vira pelo avesso, ele se torna sagrado. A ferida vira fonte de cura. Leonardo Cohen tem um verso lindo. Há uma rachadura em tudo. É por ali que a luz entra. Em tudo tem uma rachadura. É por meio dessa rachadura que a luz entra. Talvez seja isso. Édipo está rachado, quebrado. Mas é justamente através dessa quebra, através dessa rachadura, que o divino entra, que o divino passa. E um outro conceito que é muito grego e que a gente hoje praticamente não tem é o conceito de heroização. Na Grécia Antiga, herói não era só o cara corajoso, o guerreiro valente. Herói era alguém que depois de morrer continuava presente, que tinha um túmulo, recebia culto e protegia aquele lugar. É diferente dos deuses olímpicos, tá? Os deuses são imortais, nunca foram humanos, mas os heróis foram humanos, morreram e viraram algo entre o humano e o divino. É meio como os santos na Igreja Católica, na tradição católica, tá? Embora não seja a mesma coisa, mas só para vocês entenderem. A pessoa morreu, mas você pode pedir proteção, pedir promessas, visitar o túmulo para que ele interceda a Deus por nós. Ele morreu fisicamente, mas a sua presença continua viva. E Édipo se torna esse herói grego. De rei caído, cego, mendigo, ele vira um herói protetor de Atenas. Mas por quê? Porque justamente ele, que foi amaldiçoado pelos deuses, que viveu uma vida de horror, se torna herói. Bom, é porque Édipo passou pelo fogo. Ele foi testado ao extremo. Ele perdeu tudo, perdeu o reino, perdeu família, perdeu visão, perdeu dignidade, e mesmo assim ele continuou, e mesmo assim ele atravessou. E tem mais, ele aceitou. Ele parou de fugir. O Édipo impetuoso, inconsequente, que agia sem pensar lá de trás, de Édipo rei, agora se torna um Édipo maduro, sábio, seguro de si. Aquele que olha para a sua própria vida e diz, tá bem, isso foi o que aconteceu comigo, eu sofri. E agora, no final, eu compreendo, eu aceito. Eu aceito as rachaduras, eu aceito as quebras que eu sofri. Só quem passa pela morte, literal ou simbólica, e renasce do outro lado pode proteger os outros. Porque conhece o caminho, conhece a escuridão. E isso me faz pensar em todas as pessoas que a gente conhece que passaram por coisas terríveis e se tornaram faróis para os outros. Não porque viraram motivadores de Instagram, coaches, influencers, mas porque genuinamente carregam uma presença diferente. Édipo vira isso. E Atenas, ao acolhê-lo, ao dar dignidade para quem todos rejeitaram, ganha essa proteção. Ganha esse divino que passa pela rachadura. É quase como se a peça dissesse: quando você acolhe o rejeitado, você está acolhendo o sagrado disfarçado. Um rejeitado que entendeu, compreendeu e aceitou o destino. Nesse caso, né? Não é toda peça, né? Toda história também que o rejeitado vira isso que Édipo se tornou. Tem um contexto para que isso surja aqui, que é o que a gente está discutindo por meio dessa obra. Tem um contexto para que esse sagrado, de fato, atravesse essas rachaduras, essas quebras. Tudo isso é lindo filosoficamente, mas a pergunta que sempre fica é: e daí? O que é que eu faço isso? Como isso muda a minha vida? Então vamos falar de 3 aplicações práticas que a gente pode tirar de Édipo Incólume.
Primeiro, aprenda a distinguir o que você controla do que te aconteceu. Aprenda a distinguir o que você controla do que te aconteceu. A gente vive numa cultura de responsabilidade total, né? Você é 100% responsável por sua vida. Tudo que acontece com você é resultado das suas escolhas. E olha, tem verdade nisso. Sim, a gente tem agência, tem poder de escolha, mas não sobre tudo. Às vezes você fez o melhor que podia com as informações e recursos que tinha, e mesmo assim deu errado. Às vezes você foi um instrumento de algo maior, uma dinâmica familiar, uma estrutura social, um acaso terrível. Pode ser também. E carregar a culpa por isso não te liberta, te paralisa. Então, faz esse exercício. Peça algo que te pesa. Ou melhor, pega algo que te pesa. Pense em algo que te pesa. Uma culpa antiga. E pergunta: eu intencionalmente quis causar esse resultado? Eu tinha todas as informações naquele momento? Eu tinha maturidade emocional para agir diferente? Se a resposta é não, então talvez esteja na hora de você, como Édipo, dizer: eu sofri isso mais do que eu fiz, e agora eu me perdoo. E agora eu me perdoo. Segunda aplicação. Nem todo vínculo familiar merece ser mantido. Olha o peso disso. Nem todo vínculo familiar merece ser mantido. Isso é pesado, eu sei. A gente cresce ouvindo que família é sagrada, que sangue é mais forte, que você tem que perdoar sempre. Mas Édipo nos mostra outra coisa. Quando Creonte vem buscá-lo, quando seus filhos aparecem, não foi por amor, foi por interesse. E aí Édipo diz não. Ele coloca limites. Ele rompe o ciclo. E olha, isso não é falta de amor, isso é sabedoria. É reconhecer que algumas relações são destrutivas. Que algumas pessoas, mesmo sendo da família, não te querem bem. Te querem útil. Te querem pela tua utilidade. É como aquele parente que só te liga quando tá precisando de alguma coisa, quando tá precisando de dinheiro, por exemplo. Ou aquela mãe que só te elogia quando você faz o que ela quer que você faça. Ou aquele pai que te usa para atingir a mãe, para atingir alguém. Não é porque alguém te gerou, te criou ou compartilha DNA contigo que você deve permanecer vulnerável a eles, que você deve fazer tudo o que eles querem que você faça, que você tem que ser totalmente submisso a. Édipo, o que faz Édipo perante essa situação? Ele se protege, ele se põe em primeiro lugar. Ele escolhe Teseu, aquele que de fato o acolheu, em vez de Creonte e seus filhos, que queriam apenas utilizá-lo, que queriam apenas pela utilidade que ele tinha, né, sabendo que o lado que Édipo escolhesse venceria a guerra. Então, não é que eu esteja dizendo, fazendo apologia aqui, seja contra a sua família, não é isso. Até porque toda família tem suas dinâmicas internas, tá? Não é algo do tipo, tudo... Você tem que se afastar da sua família por conta da primeira coisa que você... Também não é isso que eu tô falando, tá? Mas a gente tá falando aqui sobre se escolher em primeiro lugar, tá? Sobre se respeitar em primeiro lugar, sobre ter consciência de si. Escolher aquelas pessoas que gostam de você por você e não que gostam de você pela utilidade que você tem, tá? Tem vínculos familiares que são mais desejáveis à distância, com a distância, ou caso assim não se possa fazer, que se tenha toda uma consciência de que você não precisa ser 100% submisso, de que você precisa também se pôr em primeiro lugar, tá? De que você precisa saber pôr limites, tá? E a terceira e última aplicação: ritos de passagem. Crie rituais para marcar suas passagens. A morte de Édipo não é comum, é ritualística, é sagrada. Ele vai para o bosque com Teseu, há trovões, há sinais divinos e então a transformação. A gente hoje perdeu isso. Perdemos os ritos de passagem. Não temos rituais para luto, para fins de ciclo, para transformações profundas.
E aí o que é que acontece? A gente fica preso. A gente termina o relacionamento e vai direto pro próximo, sem se curar do primeiro. A gente muda de emprego, tá no novo emprego, mas não processou ainda o que aconteceu no outro. A gente perde alguém e 3 dias depois já tá pensando que voltou ao normal, que nem processou o luto direito. Não aceita o luto. Mas não tem normal depois de algumas coisas, entende? Tem outro, tem novo. E para isso você precisa marcar a passagem de A para B, do antigo para o novo. Como é que você pode fazer isso? Pode ser escrever uma carta para quem você era antes e queimar essa carta. Pode ser fazer uma caminhada sozinho no lugar que significa algo para você. Pode ser reunir amigos e falar abertamente sobre o que você está atravessando. Pode ser jogar fora as coisas que remetem àquele passado, que você não quer mais lembrar dele. Enfim, tem várias formas de fazer isso. O importante é não deixar as transformações acontecerem em você sem que você participe. Cria o espaço, o tempo, o gesto simbólico que diz. Isso importa, isso não é qualquer coisa. Eu estou mudando e eu reconheço isso. Édipo fez isso. E por isso ele não simplesmente morreu, ele se transformou. Tá? Agora eu estou falando dos ritos de passagem envolvendo fins de ciclo difíceis, né? De ciclos desafiadores. Mas também existem aqueles ritos de passagem positivos, né? Por exemplo, aniversário, final de ano, que tá chegando aqui agora, né? Também pertinho do Réveillon. Também são importantes. Mas aí fica para outra conversa sobre ritos de passagem. Aqui a gente tá falando da importância desses ritos de passagem de fechar esses ciclos desafiadores, esses ciclos negativos, para não deixar eles irem corroendo a gente com o tempo, porque a gente não deu o devido fechamento. Do mesmo modo que a Édipo se transformou, talvez a gente também possa. Bom, meus amigos, a gente chegou ao fim desse episódio. Eu espero que você tenha percebido. Édipo e Colono não é só uma tragédia grega antiga. É um manual de vida, um guia para a transformação, um convite para repensar culpa, família, morte e sentido. Édipo nos ensina que não é o que acontece com você que define quem você é como você responde, é como você reage àquilo. É o que você faz com o sofrimento, é a dignidade com que você atravessa o deserto. E ele nos ensina que às vezes o lugar onde você acha que vai morrer é exatamente o lugar onde você renasce. Então fica a pergunta para você para essa semana. O que é que você precisa acreditar? Ou melhor, o que é que você precisa aceitar? Que ciclo você precisa encerrar que você ainda não encerrou? Que culpa injusta você precisa largar? Pensa nisso, reflete. Se quiser, compartilha lá nos comentários ou no Instagram. Eu sempre leio e às vezes a gente aprende mais uns com os outros do que simplesmente com a gente sozinho. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Lembra de se inscrever aqui no Spotify ou na tua plataforma de streaming que você está utilizando. Deixa aquele like, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso e até nosso próximo episódio. Tá? Um abraço e lembre-se, filosofia é a arte de viver.